Eu sempre tive o hábito de leitura, assim, desde criança. Sempre li, gostei muito de ler livros, HQs. Então esse mundo de fantasia, ele sempre me chamou muita atenção. E eu sempre gostei muito. E aí, à medida que eu fui ficando mais velha, eu fui começando, assim, antes eram os meus pais que compravam livros pra mim, ou revistinha em quadrinho, enfim. Então, eu ia consumindo aquilo que eles me proporcionavam. Só que aí foi chegando uma idade em que eu comecei a escolher as minhas próprias leituras. E aí, algumas delas, obviamente, eram mais famosas. Era o caso do Harry Potter, era o caso do Senhor dos Anéis e todo o universo Tolkien. Então, a minha ideia era ler e ver o motivo do sucesso, né? E aí, obviamente, que a época, pra mim, foram cenários apaixonantes. Eu simplesmente fiquei maluca por eles. Comecei a ler na época da escola, ainda no ensino médio. Então, nossa, eu fiquei maluca e comecei a pedir livro emprestado para um e para outro para ler, porque na época eu não tinha. A mesma coisa foi com o universo Tolkien, e aí depois, quando eu comecei a trabalhar, depois do ensino médio, eu comecei a comprar os meus livros, e aí eu fui fazendo uma mini biblioteca em casa mesmo. E aí, enfim, eu fui simplesmente me apaixonando por tudo, a ponto de, sei lá, ler um livro umas 3 vezes, 4 vezes, saca? Pra saber as minúcias e... Enfim, agora que a gente tá nessa época de adaptações de obras literárias pra filmes, pra séries, pô, saiu Anéis do Poder outro dia, eu me arrepiava a cada cena, sabe? E aí, enfim... E aí eu acabei me apaixonando por causa disso, sabe? Eu fui vendo, fui achando legal, fui achando legais os universos. Mas você não descobriu logo de cara que você leu Harry Potter sobre essas discriminações com os elfos, essas coisas, questão da escravidão estar lá dentro? Eu comecei a ler Harry Potter, eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade. Nessa época a gente não tem nem repertório, né, direito pra falar sobre gente, isso. Eu só não comia terra ainda, né? Eu só não comia terra mais, né? Não comia terra mais, mas, pô, eu tinha uma mente bem inocente, sabe? Em relação a essas coisas. E nessa época eu ainda li as coisas muito de cabeça bem aberta, sabe? Sem questionar muito, sem criticar as coisas. Então eu absorvi a história, pô, essa história é legal e tal. Ia super pela parte, assim, da fantasia, Exatamente. Do imaginário, nem... Pela parte da fantasia. Essas questões, assim, veio um tempo depois, mas o pessoal na internet, né, movimentando isso, o pessoal até. pesquisa e fala assim, pô, vocês estão vendo isso daqui? Olha como isso aqui é problemático. Aí eu parei pra ver e falei assim... Meu Deus, cara, isso é muito problemático. Tipo, não estraga minha obra,